Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Rise Up. Para quem não me conhece, o meu nome é Mia e eu sou a fundadora deste podcast. Então hoje eu vou falar de algo que uma seguidora pediu-me. Não é algo de todo que eu estou a passar, então eu tive que respirar um bocado e ver como é que eu ia abordar este assunto, porque já não é algo que eu estou a passar, já não é algo que eu me identifico neste momento, nesta fase da minha vida. Então eu ter que falar disto, eu acho que ele despertou assim alguns gatilhos em mim, mas isso também foi bom para eu ver até que ponto eu estou curada. Estou curada, mas ainda há certas coisas que, quando eu me lembro ou quando eu falo no assunto, eu penso, uau, eu passei por isto. Uau, isto realmente aconteceu. Saber que muitas de vocês estão a passar por esta mesma situação deixa-me super desconfortável porque, girls, get out. É mesmo literalmente get out. Esta seguidora aqui, ela pediu-me para falar de como é perceberes que estás numa relação tóxica, como sair dessa relação tóxica, quais são os primeiros sinais e tudo mais. A gente depois teve uma conversa e elaborámos mais ou menos o que é que ela queria que eu falasse, o que é que eu trouxesse aqui para o podcast. E como os vossos pedidos são sempre uma ordem, I said, ok girl, let's do it, you know? Então eu pensei, por que não falar de 10 sinais que tu estás numa relação tóxica? Os sinais vão ser sempre muito diferentes ou talvez muito iguais. Relações tóxicas existem de várias maneiras. Então a maneira que eu vou abordar aqui hoje é quando tu não te apercebes de início, ou o teu subconsciente não se apercebe de início, que tu estás realmente numa relação tóxica, aonde tu ficas realmente tipo em negação, mas todos os sinais estão lá, as red flags estão lá, mas porque tu estás tão focada nesta relação, estás tão focada naquilo que tu imaginaste que a relação seria, que tu simplesmente vais ignorando até, certas coisas acontecerem, até várias coisas mais podem acontecer, porque uma relação tóxica, ela não dá sinais logo de início, não é? Uma relação tóxica, ela vai dando os sinais. Mas então, se tu já pensaste que mas ele também tem um lado bom, mas ele é bom rapaz, mas não é tudo mau, este episódio é para ti. Relações tóxicas, elas não parecem tóxicas todos os dias. E é exatamente por isso é que tu ficas. E eu vou mostrar-te isso hoje. Eu hoje não vou usar palavras bonitas, mas vou dar, se calhar, ali algumas verdades na ferida. Vou dar 10 sinais que o teu relacionamento não é amor, mas é sim um vício que está-te a matar por dentro. Então, se sentires que eu estou a falar de ti ou estou a falar da tua vida, para, senta, pega um chá, como já sabemos, e vamos conversar. Vamos conversar. Senta. Vai. Mas antes de irmos aos sinais, vamos alinhar uma coisa. O que é de verdade uma relação tóxica? Muita gente acha que tem que haver gritos todos os dias e violação física constantemente. Mas a toxicidade mais perigosa é mesmo a silenciosa. E eu digo isto sempre e constantemente porque ela vem devagar e depois quando dás por ti estás numa situação que tu, para sair daquela situação, girl, é pesado, é difícil e quase ninguém que não passou por isso vai entender. As pessoas têm tendência a julgar bastante. As pessoas que estão numa relação tóxica e perguntam: mas porquê que não saíste dali antes? Mas porquê que deixaste isso acontecer? Porque a culpa é tua. Não. Se tu não passaste, não fales sobre o assunto. Se tu não sabes, não fales sobre o assunto. Uma relação tóxica, ela não começa como um incêndio. Ela não começa simplesmente com um incêndio que está ali à tua frente. Ela começa tipo como uma planta que deixa de receber água. No início está tudo verde, mas depois as folhas começam a cair. Elas começam a cair, mas não tipo depressas. Elas começam a cair devagar. Até que um dia tu olhas e simplesmente já não há vida ali.
Não há. Se deixas de regar uma planta, ela deixa de crescer. Se deixas de regar uma planta, ela acaba por morrer. E é exatamente isso que acontece. A relação tóxica é isso. Ela não te destrói num dia, mas ela vai secando partes de ti até tu deixares de florescer. E como eu digo sempre, relações tóxicas elas não começam más. Elas começam perfeitas demais. E se tu te identificares com estes 10 sinais, é porque se calhar não é amor. E se calhar estes 10 sinais serão a tua porta de saída. Ele não entra na tua vida, ele ocupa. Ele começa a estar sempre lá, sempre na tua casa e sempre nos teus planos. E quando percebes, já não tens um espaço só teu. E eu aprendi que o amor saudável, ele respeita sim o teu espaço. E também aprendi que a manipulação, ela instala-se devagar. A pessoa tóxica cria intensidade e não segurança. No início é tudo mágico. Mensagens constantes, planos de futuros rápidos e também aquela deixa de tu és diferente de todas. Mas a intensidade, ela não é estabilidade. É estratégia para criar apego rápido. A pessoa tóxica, ela cria nós contra o mundo. Eles não gostam de mim, as tuas amigas têm inveja, a tua família não entende. E de repente, dás por ti a defenderes dele mais do que tu defendes-te a ti. E obviamente que ele está-te a tentar isolar. E isolamento raramente vem com proibição, mas vem sim com uma narrativa. Ele acaba por normalizar o desrespeito. Ele a fazer-se a outras de maneira inocente, segredos irrevelantes e mentiras pequenas. Mas depois quando tu reclamas é porque és dramática. E lá está, o primeiro limite que tu não defendes, ele vira padrão. Ele faz-te duvidar da tua própria cabeça. Tu sentes que algo está errado, mas ele tem sempre uma explicação perfeita. E quando tu confrontas, isso é ai, tu estás louca, isso nunca aconteceu, tu inventas coisas. E é aqui que tu começas a questionar a tua própria memória. E isto não é conflito, isto é manipulação psicológica. Tu começas a sustentar mais do que a receber. Tu dás tempo, tu dás dinheiro e tu dás energia. E ele só dá promessas. E quando tu cobras, ele faz-te sentir culpada por te estás a cobrar. Sétima, e esta é muito importante, a tua autoestima, ela começa a encolher-se, ela começa a esconder-se. Ele comenta o teu corpo, a tua roupa e o teu comportamento. E nas críticas repetidas, elas viram a identidade. E um dia ele diz-te quem é que te vai querer. E tu simplesmente já não tens resposta porque a tua autoestima está lá, no chão. E é exatamente isso que ele quer. Começas a viver em alerta. Não sabes que versão dele vai aparecer, aquela carinhosa ou a fria. É aqui que o teu sistema nervoso, ele nunca descansa. Infelizmente, tu afastas-te de quem te alerta. Porque é mais fácil de evitar conflito do que encarar a realidade. E quando dás por ti, ele é a única voz que tu ouves. E um dos sinais mais fortes que eu também posso dizer é quando tu já não és tu. Tu eras leve e agora és intensa. Tu eras confiante e agora pedes validação. Tu eras inteira, mas agora estás a sobreviver. E amor de verdade, ele não te transforma numa versão menor de ti. Existem muito mais sinais intensos, mas alguns destes sinais foram sinais que eu vivi e de certeza que tu também vais te identificar. Relações tóxicas, elas não parecem tóxicas todos os dias. Se fossem, tu saías. Elas alternam a intensidade com frieza, carinho com desrespeito e promessas com decepção. E é por isso que o teu cérebro começa a associar dor com recompensa. Depois da discussão vem um pedido de desculpa, depois da traição vem a atenção, depois da humilhação vem o eu não consigo viver sem ti. Não ficas por aquilo que ele é, tu ficas pela esperança daquilo que ele foi no início. Ficas porque o teu cérebro está refém de uma memória. No início ele deu tudo, depois ele começou a retirar isso aos poucos. E tu ficaste a lutar para recuperar aquela primeira versão dele. Aquele homem no início, ele foi o isco. Tu tens hoje é uma armadilha. Não uses o teu passado para condenar o teu futuro. Até porque não é justo para contigo, não é justo para a pessoa que tu foste no passado e não é justo para as pessoas que sempre te alertaram desta pessoa. Mas agora a luta é tua. Agora que ele afastou toda a gente, agora que ele se aproveitou de ti, agora que ele tirou simplesmente partido da tua bondade, a luta é tua. Eu costumo dizer que o dia mais perigoso numa relação tóxica não é o dia da primeira red flag, é o dia em que tu deixas de confiar em ti. Ele mente e tu justificas. Que ele te humilha e tu minimizas. Que ele diz que ninguém vai te querer e tu acreditas. Esse sim é o dia mais perigoso. Preciso que tu entendas que tu não estás lá porque tu amas demais. Estás lá porque tu já não te reconheces em ele. Porque já não te consegues estar só. Porque é ele, é ele, é ele. Isso não é amor, isso é pagamento próprio. E é aqui que tu me perguntas, mas Mia, então como é que eu consigo sair de uma relação tóxica? E como é que eu consigo libertar-me disto tudo? Como é que sais? Tu não sais no dia em que resolves te chatear com ele e fazer uma discussão enorme em que tu pegas as malas e vais-te embora, não.
Não é nesse dia que tu sais de verdade. O dia que tu sais de verdade é o dia em que tu paras de justificar aquilo que dói. É no dia que tu percebes que a saúde mental dele não é um resgate que tu tens que pagar com a tua sanidade mental. Eu já falei muito aqui de responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva é sim honestidade. Não é seres o saco de boxe de alguém que se recusa a ir à terapia. Deixa-o sim nadar sozinho. O vazio de estar sozinho é 1000 vezes mais limpo do que o lixo emocional que tu estás a receber agora. Estás com a pessoa, dói constantemente, porque é uma dor constante. E estar sem a pessoa dói até um certo tempo e depois deixa de doer. Olhos que não veem, coração que não sente. Então, se for para estar a doer constantemente e se for para estar a doer até um certo ponto e não doer mais, qual é que tu vais escolher? Pensa nisso com muito, muito, muito carinho. Eu quero que tu percebas que estar sim numa relação tóxica não é a coisa mais fácil de sair, não é algo que eu desejo a ninguém, mas é possível tu saíres e vai ser no teu tempo, infelizmente vai ser no teu tempo, não vai ser quando alguém te quiser puxar, vais perder algumas pessoas pelo caminho e eu gostaria muito que tu não perdesses ninguém pelo caminho, because girl, tipo, é um caminho bem solitário e acabas por viver só o ar que a outra pessoa respira. O teu ar já não é teu, é mesmo o teu ar e da outra pessoa. É tipo, nada és tu. Deixas de existir, deixas de ser tu própria e eu não quero que isto seja para ti. Eu quero que quando tu vês as red flags, que tu tires o teu pé assim. Eu quero que quando sentires que algo não está certo, que tu tiras o teu pé assim. Que quando alguém da tua confiança te alertar que isto não está bem, tipo, eu acho que tu não estás a ter noção, nananana. Isso é uma pessoa, perdão, isso é uma pessoa bem da tua confiança, ouve. Porque quando tu estás dentro de uma relação destas, tu não consegues ver muita coisa e o people lá fora eles conseguem ver. Lembro-me do meu melhor amigo chegar ao pé de mim e dizer-me várias coisas e eu simplesmente ignorei. E depois, durante anos e anos, eu acabei por me afastar deste meu grande amigo e de algumas pessoas também, mas algumas pessoas também não desistiram de mim, mas sempre me foram alertando. Sempre. E depois, no meu tempo, no meu momento, eu própria consegui sair. Eu própria dei o meu basta. Então, se eu consegui sair de uma relação tóxica, tu também vais sair. E a minha relação tóxica, ela demorou 8 anos. 8 anos. E depois foi assim. Eu saí dessa relação tóxica assim, do dia para a noite, e foi aí que eu me reinventei. Foi aí que eu pensei: vai haver outro homem que vai me querer, sim. Eu vou conseguir reconstruir a minha vida, sim. Tu não és o único homem do mundo. Eu sou uma mulher linda, eu vou conseguir conquistar tudo aquilo que eu tenho que conquistar. Os meus sonhos são válidos, sim. Eu não sou mulher para estar feita dentro de casa a cozinhar, a limpar para ti, enquanto tu estás simplesmente a abusar do meu emocional. Não, não. Vai dar certo e tu só tens que, nos primeiros sinais, tirar o teu pé. Por mais que tu gostes, is plenty of men in the world, ok? So don't settle for less. E fica atenta porque uma relação tóxica, ela no início é tudo muito perfeito, tudo muito bom e rápido demais, ok? Então tu não queres alguém para ficar aqui só por uma season, né? Ou for a reason, tu queres alguém para ficar de verdade e por um bom, longo tempo, até ficarem velhinhos e até que a morte vos levar. And it will happen, yeah, because aconteceu comigo, so vai acontecer com vocês também. I hope so, né? I'm praying to be the last one. So, yeah. I wish you guys all the best a todas as minhas meninas, porque a maioria de vocês são bem novinhas que me falam de relações tóxicas, infelizmente. Então, fiquem atentas, because, yeah, I don't want this for you guys. Mas pronto, um beijinho enorme e a gente vê-se no próximo episódio.